Imagine um quarto escuro em Londres, iluminado apenas pelo brilho de um monitor. Do lado de fora, a vida segue seu ritmo normal. Mas ali, naquele pequeno espaço, um adolescente de 16 anos está travando uma guerra silenciosa. Com os dedos dançando sobre o teclado, ele não está jogando videogame, nem fazendo um trabalho de escola. Ele está no comando de um ataque digital contra a CIA, o FBI e a Sony. Ele não era um agente secreto treinado em combate, nem um gênio saído de um laboratório de alta tecnologia. Era apenas um estudante, filho de imigrantes, que por alguma razão decidiu zombar das maiores potências do mundo. E se eu dissesse que um simples clique vindo daquele quarto foi capaz de abalar a segurança nacional dos Estados Unidos? Que uma piada digital, um meme, transformado em arma, valeu mais do que bombas para humilhar gigantes da tecnologia? Como um jovem, quase uma criança, conseguiu se tornar parte de um dos grupos hackers mais temidos e debochados do planeta. Seu nome é Mustafa Al-Bassam, mas na internet ele era um fantasma conhecido como T-Flow. Criado em Londres, em uma família de imigrantes iraquianos, Mustafa era o retrato do garoto quieto e inteligente. Durante o dia, frequentava a escola, lidava com as pressões da adolescência e vivia uma vida aparentemente comum. Mas à noite, uma transformação acontecia. O estudante dava lugar ao explorador digital. Enquanto seus colegas estavam descobrindo as primeiras redes sociais, ele mergulhava em fóruns clandestinos, devorando linhas de código, aprendendo sozinho os segredos da programação e da invasão de sistemas. Havia um contraste gritante entre suas duas vidas. Na sala de aula, ele era apenas mais um. Mas no universo digital, ele era um prodígio, um arquiteto de caos com um talento natural para encontrar falhas onde ninguém mais via. Enquanto ele aprendia sozinho a programar, o mundo ainda mal entendia o que significava cibersegurança. Para a maioria, a internet era um lugar de entretenimento e conexão. Para Mustafa, era um quebra-cabeça infinito, um playground onde as regras podiam ser quebradas. Estamos no início dos anos 2010. A internet estava em plena explosão. O Facebook e o Twitter não eram mais novidades, eram o centro da vida social. Governos e corporações, que antes viam o mundo digital com desconfiança, agora corriam para marcar sua presença online. Mas essa corrida foi feita às pressas, sem cuidado. As portas digitais de grandes empresas e agências governamentais foram deixadas não apenas destrancadas, mas escancaradas. Se naquela época já existiam tantas falhas, imagine o que um hacker motivado poderia fazer hoje. Nesse cenário de vulnerabilidade e caos, surgiram os primeiros grandes coletivos hackers. Grupos como o Anonymous ganhavam fama por seus ataques politicamente motivados, usando a máscara de Guy Fawkes como símbolo de uma revolução digital. E foi de uma costela do Anonymous que nasceu algo diferente, mais anárquico e imprevisível, o LulzSec, a abreviação de Lulz Security. O nome já dizia tudo. Eles não hackeavam por dinheiro, nem sempre por ideologia. Eles hackeavam pelo Lulz, pela diversão, pela gargalhada de expor a fragilidade dos poderosos. E foi nesse grupo que um garoto de 16 anos, conhecido como T-Flow, encontrou seu lugar. Aos 16 anos, Mustafa, ou melhor, T-Flow, foi recrutado para o LulzSec. Ele era o mais jovem, a mente técnica por trás de algumas das operações mais ousadas. O grupo começou pequeno, com ataques a sites menores como um aquecimento, uma forma de testar suas habilidades e sincronia. Mas a ambição deles era gigante. Em poucas semanas, o LulzSec partiu para cima dos grandes. Primeiro, a Fox. Depois, a rede de televisão pública americana, a PBS, onde vazaram dados e plantaram uma notícia falsa de que o rapper Tupac Shakur estava vivo. Em seguida, o alvo foi a Sony Pictures. Milhões de dados de usuários, senhas, e-mails, tudo foi roubado
e exposto Mustafa para o mundo ver. estava no centro de tudo isso. De seu quarto em Londres, ele participava das invasões, ajudava a organizar os dados roubados e assistia, fascinado, à repercussão global. O Lulzsec não apenas invadia, ele zombava. Cada ataque era acompanhado de um comunicado de imprensa sarcástico, de tweets debochados, transformando a cibersegurança em um grande circo. E eles eram os mestres de cerimônia. Mas o que viria a seguir colocaria o nome do Lulzsec na mira do mundo inteiro. O que começou como uma brincadeira escalou para uma guerra declarada. Em junho de 2011, o Lulzsec decidiu atacar um alvo que parecia intocável, o site público da CIA. Por horas, a página da agência de inteligência mais poderosa do mundo ficou fora do ar. Não por um ataque sofisticado, mas por uma simples sobrecarga de acessos, um ataque de negação de serviço. A mensagem era clara: nem vocês estão seguros. O mundo ficou chocado. Como um grupo de anônimos conseguiu derrubar a CIA? Mas eles não pararam por aí. Próximo alvo foi o FBI. Desta vez, o ataque foi mais fundo. Eles invadiram sistemas afiliados ao FBI, conseguiram acesso a e-mails confidenciais e vazaram informações sensíveis. Eram fantasmas digitais, usando técnicas como injeção de SQL, que, em termos simples, é como encontrar uma rachadura na parede de um cofre e injetar um ácido que dissolve a tranca por dentro. Eles exploravam servidores mal configurados, senhas fracas, a preguiça e a arrogância de administradores de sistemas que se achavam invencíveis. A repercussão foi global, manchetes em todos os jornais, pânico nas salas de reuniões das grandes corporações e uma humilhação pública para os governos. E o Lulzsec se deliciava com o caos. Seu lema ecoava pela internet, rindo da sua segurança desde 2011. Cada novo ataque era uma prova de que o imperador digital estava nu. Para dar uma dimensão, esse ataque à inteligência americana foi tão impactante quanto o vazamento de documentos da NSA por Edward Snowden, anos depois. A diferença é que não foi feito por um insider, mas por um grupo de jovens espalhados pelo mundo, incluindo um adolescente em Londres. Mas o que viria a seguir faria todos os outros parecerem brincadeira de criança. A caçada havia começado. O FBI, a Scotland Yard, a Interpol, as maiores agências de segurança do mundo uniram forças com um único objetivo: desmascarar e prender os membros do Lulzsec. Mustafa al-Bassam, com apenas 16 anos, estava oficialmente na lista dos ciberterroristas mais procurados do planeta. Era uma caça a fantasmas. Quanto mais as autoridades buscavam, mais o grupo parecia escapar, zombando de cada tentativa fracassada. A tensão dentro do Lulzsec começou a crescer. O que era diversão virou paranoia. E foi então que a reviravolta aconteceu. O líder de fato do grupo, um hacker lendário conhecido como Sabu, cujo nome real era Hector Monsegur, foi secretamente preso pelo FBI. Encurralado, ele fez um acordo. Se tornou um informante. Sabu, o capitão do navio, pirata, agora trabalhava para a Marinha. Ele continuou a liderar o grupo, mas cada conversa, cada plano, cada linha de código era monitorada pelo FBI. A traição estava selada. Um por um, os membros do Lulzsec começaram a cair, guiados para a armadilha por seu próprio líder. O garoto prodígio do cybercrime estava prestes a ser desmascarado. Em março de 2012, a realidade bateu à porta da casa de Mustafa al-Bassam. Literalmente. Policiais da Scotland Yard invadiram a residência de sua família. A cena foi dramática. Um adolescente ainda de pijama, sendo retirado de seu quarto e algemado na frente de seus pais e das câmeras de jornais que já esperavam do lado de fora. O fantasma digital, o temido T-Flow, agora tinha um rosto. O de um garoto assustado de 18 anos. A mídia o pintou como o garoto hacker que desafiou o mundo.
Seu julgamento foi um evento, mas, devido à sua idade na época dos crimes, ele recebeu uma pena reduzida, 20 meses de sentença suspensa e 300 horas de serviço comunitário. Ele também foi proibido de usar a internet, uma punição talvez pior que a prisão para alguém como ele. A queda foi rápida, pública e humilhante. Para muitos, seria o fim da linha. Mas a história de Mustafa não terminou com sua prisão. Diferente de outros hackers que desapareceram na obscuridade ou continuaram no caminho do crime, ele escolheu a redenção. Após cumprir sua pena, ele se reinventou. A mesma mente brilhante que encontrava falhas para destruir, agora as encontrava para proteger. Ele mergulhou no mundo acadêmico, se formou em ciência da computação e obteve um doutorado, focando sua pesquisa em segurança digital e tecnologia blockchain. Hoje, Mustafa Al-Bassam é um respeitado pesquisador de cibersegurança. Ele colabora em projetos para aumentar a transparência e a segurança na internet, o mesmo lugar que ele um dia aterrorizou. De jovem hacker que humilhava governos a especialista que ajuda a construir um futuro digital mais seguro, Mustafa provou que a genialidade hacker é uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser usada tanto para destruir quanto para proteger. A história de Mustafa Al-Bassam mostra que até os hackers mais temidos podem mudar de caminho. Ele provou que a verdade pode ser hackeada, que as maiores fortalezas do mundo podem ter fundações de areia. E até hoje, sua jornada nos lembra que, às vezes, basta um adolescente curioso, escondido atrás da luz de um monitor, para derrubar os gigantes do mundo. Se essa história te surpreendeu, imagine o que ainda está escondido nas sombras da internet. Inscreva-se no canal e venha comigo explorar o lado obscuro da era digital. E comente abaixo, você acredita que hackers podem mudar o mundo para melhor?